Graça e paz, amado. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19 e o versículo de número 5, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A palavra de Deus para a sua vida desse dia é: coloca os teus projetos no trajeto de Jesus. Coloca os teus sonhos no trajeto de Jesus. Esse texto nos mostra que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Ele estava indo a direção a Jerusalém. Não havia nenhuma necessidade de Jesus parar em lugar nenhum, porque o seu trajeto, a sua caminhada era rumo a Jerusalém. E diz a Bíblia que quando Jesus foi andando com a multidão, quando ele deparou com a cidade de Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu que ouviu aquele barulho daquela multidão. Então ele procurou ver quem era Jesus, porque era muito elogiado, era um homem que era honrado. Então Zaqueu ele saiu do seu gabinete e foi procurar ver quem era Jesus. E diz o texto sagrado que quando ele chegou perto de Jesus, ali havia uma multidão. E Zaqueu era rico, era pequeno, e ele não havia uma possibilidade dele ver quem era Jesus. Mas ele observou o caminho que Jesus estava trilhando, ele correu à frente. Chegou lá na frente, ele subiu uma árvore para ver quem era Jesus. E aí diz o texto sagrado que quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha, não havia necessidade de Jesus parar naquele lugar, porque Jesus não estava indo para aquele lugar. Jesus estava indo para Jerusalém, mas Zaqueu colocou a sua história no trajeto de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta hora, você que às vezes tem uma dificuldade, tem um problema para ser resolvido, e você tem tentado de várias formas e não tem chegado a lugar nenhum, então coloca o teu sonho no trajeto de Jesus. Coloca os teus planos dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus. E você vai ver que a hora que Jesus começar a andar, ele vai ver o seu projeto. Ele vai ver que no caminho dele, o caminho do Senhor é o caminho da verdade. O caminho do Senhor é o caminho da retidão. Se você procurar o caminho da retidão, se você colocar suas coisas, o seu desígnio, o teu desejo no caminho da retidão, Jesus vai andar nele. Jesus vai andar neste caminho e aí ele vai ver seu sonho, ele vai ver algo que ele precisa resolver. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, aquele homem, ele colocou o seu sonho. Qual era o sonho dele? Eu quero ver quem era Jesus. Eu preciso ver quem é esse mestre, quem é esse que o povo está adorando. E diz o texto sagrado, foi isso que ele fez. E a Bíblia diz, e chegando Jesus naquele lugar. Mas que lugar é esse? Se Jesus estava indo para Jerusalém, para que um lugar a mais? Então Zaqueu fez Jesus registrar algo a mais no seu trajeto. Que coisa gloriosa! Então, meu irmão, ainda que você não ouviu nenhuma profecia dizendo que vai acontecer uma bênção na sua vida, mesmo que não está escrito, não havia nada escrito, Zaqueu não viu isso escrito, falou assim, está escrito, eu tenho que fazer isso, não tinha nada escrito. Ele simplesmente incluiu o projeto dele, os planos dele, o sonho dele no trajeto de Jesus. Então você quer ser abençoado? Coloca as suas vidas nas mãos do Senhor, no caminho do Senhor. Né? E o caminho é o próprio Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então coloca o teu sonho, coloca os teus desígnios, coloca os teus projetos no caminho do Senhor. E quando o Senhor, ele vai trilhar o seu caminho. E ele vai trilhar e vai ver um projeto, ó, tem algo para me resolver aqui. E aí Jesus vai resolver o seu problema, vai abençoar a sua vida e você será uma pessoa abençoada. Receba esta palavra, receba em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.